Olá, boa tarde. Estamos iniciando novamente. Já tivemos duas É o interrupções. tema, é o tema. É o tema, né, Febê? A gente quer ter liberdade de expressão e está com dificuldade de já começar nessa parte da ponta do tema. Imagina na hora que a gente começar a juntar com os direitos das marcas. Bom, eu sou Soraya Embaçaí de Mello, advogada especializada na área de propriedade intelectual. E estou aqui recebendo hoje o querido desembargador Dr. André Augusto de Andrade, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutor em Direito, presidente do Fórum Permanente de Liberdade de Expressão, Liberdades Fundamentais e Democracia, professor da PPGD e da Unesp. E a doutora Cori Pietro Fortunato Cesário, doutora e mestre em Direito Comercial pela PUC de São Paulo, professora de Propriedade Intelectual da Academia do NPI e vice-diretora da Faculdade de Direito da UFRJ. O nosso tema hoje é liberdade de expressão versus direitos das marcas. E pela terceira vez eu pergunto ao querido doutor André, há limites para a liberdade de expressão? Então, eu vou responder de uma forma diferente agora para, pelo menos, não cansar tanto quem está aqui desde a primeira vez nos assistindo. Essa plateia é maravilhosa. É maravilhosa. Aliás, gente de altíssimo nível. Estou vendo aqui a presença do professor Fábio Carvalho Leite, que é meu querido amigo, professor da PUC, pesquisador de primeira linha, enfim, outras pessoas maravilhosas aqui. Claro que há limite. A liberdade de expressão, como todo princípio constitucional, submete a tensões que limitam a aplicação desse princípio. E onde é que está o limite da liberdade de expressão? O limite da liberdade de expressão, que é um princípio constitucional, está na própria Constituição. A gente não vai encontrar o limite da liberdade de expressão na minha concepção subjetiva, moral, né, do que pode e o que não pode ser dito ou escrito. Isso é importante que se diga. Então, não é a moral pessoal, a moral subjetiva, que vai estabelecer o limite da liberdade de expressão. Por exemplo, uma piada de mau gosto, uma piada de baixo calão, aquela piada grosseira mesmo. Eu já vi vários casos no Brasil, né, de humoristas que foram censurados, e eu falo a palavra sem nenhum tipo de pudor, censurados pelo Poder Judiciário, por uma decisão judicial, porque se entendeu que a piada era de mau gosto. Peraí, mas o mau gosto não é limite para a liberdade de expressão. O bom ou mau gosto é uma questão social, moral, mas não é uma questão jurídica. Então, para que a gente possa entender que uma determinada manifestação ou expressão ela não é protegida pelo princípio constitucional da liberdade de expressão, é necessário que haja um outro princípio, um outro interesse jurídico constitucionalmente protegido que nos diga passou do limite, passou do ponto. Tá? Não é o mau gosto. Tá? E para todo mundo, para qualquer pessoa, independente do cargo, da função. Independente disso. E eu nem digo que é porque gosto não se discute. Eu acho que gosto se discute também, mas se discute socialmente, moralmente. Mas isso não é problema jurídico, não é um problema para o Poder Judiciário. Uma piada de mau gosto é uma piada de mau gosto. Eu estava dando um exemplo aqui, porque eu falei, todo mundo concorda que a liberdade de expressão é importante para o Estado democrático de direito. O desacordo começa qual é o limite da liberdade de expressão. E muitas pessoas entendem que o limite é isso, é o mau gosto, é aquilo que é desagradável, né? É aquilo com o qual eu não concordo. Não é isso. Liberdade de expressão é liberdade para as ideias com as quais não concordamos também. Por mais desagradáveis que elas sejam, por mais ofensivas que elas possam parecer para mim, por exemplo, um vídeo do Porta dos Fundos, que foi considerado ofensivo para a comunidade cristã, para os fiéis, para os seguidores da religião cristã, ele deve ser censurado? Não, não. Porque qual é o fundamento jurídico para... porque ofende os cristãos. E daí? Mas a liberdade de expressão garante o meu direito, inclusive, de com a minha manifestação, ofender alguém. Não existe um direito de não ser ofendido. Não existe esse direito. Não existe um direito constitucional ou em algum dispositivo que garanta que alguém não possa ser ofendido na sua sensibilidade religiosa que seja, ou moral, etc. Tem várias coisas que me ofendem. Eu vejo várias manifestações aí de pessoas que defendem o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Isso me ofende como um democrata. Me ofende como um defensor do Estado de Direito, dos direitos fundamentais, como cidadão. Impostos. Não é? Mas até determinado limite, né? Desde que não se esteja pregando violência, por exemplo, contra
as instituições, vamos fechar com violência o Supremo Tribunal Federal, ameaçar ministro, que é coisa que nós temos visto. Aí já ultrapassa o limite da liberdade de expressão. A liberdade de expressão não te garante o direito de ameaçar, né, física não ou só moralmente o ministro, como a família, né? Como a São família ameaças, também. né? E citar o crime. Explícitas. Citar o crime. E aí, por que aí não está protegido pela liberdade de expressão? Porque viola um outro princípio constitucional, né, que veda que você possa instigar alguém à prática de um crime, à prática de violência. A Constituição não lhe dá o direito de instigar a prática de um crime, incitar o crime. Isso não é protegido pela Constituição. Eu vou ameaçar matar alguém, ameaçar espancar alguém. Isso não é garantido pela Constituição. Isso não é liberdade de expressão. Mas você defender um Estado socialista, o comunista, o capitalista, é do jogo político. Aliás, é um discurso que, por ser político, ele merece mais ainda ser protegido, porque a gente tem que poder debater com destemor todos os temas, principalmente quando eles são temas dessa magnitude, dessa importância. Então, limites existem. Quais são os limites? Aqueles estabelecidos pela própria Constituição. A honra das pessoas, o direito das pessoas. O meu direito à liberdade de expressão para quando ele começa a violar o direito do outro. É isso. Então, vamos pegar esse gancho aí, desses limites, né, do todo, do aberto da Constituição, e linkar agora com a Cone com propriedade intelectual. Qual é a relação da API com a liberdade de expressão, Cone? Além da minha amizade com o desembargador André, muitas. Deixa eu só dizer que a Cone é a minha guru no tema propriedade intelectual. A sua não entra na fila. Ela é de eu entro em contato com ela e falo, Cone, me ajuda, me explica isso aí. Ela para mim, é a minha guru, minha musa da propriedade intelectual. E ele é, quando eu leio uma matéria a respeito do assunto, eu não entendo, mas isso pode? Não, primeiro, eu fui muito questionada, gostaria até de fazer esse comentário. Nossa, mas como é que vocês vão falar de liberdade de expressão em marcas? Parece coisas tão distintas. E eu acho que a primeira coisa, nós dois somos acadêmicos, a Soraya provavelmente vai entrar no mundo acadêmico muito em breve aí, assim a gente espera, é que, ao contrário, dentro do estudo tudo se conecta e essa interdisciplinariedade de assuntos, ela tem, de estudos, ela tem uma correlação enorme. Às vezes a gente fica muito parado no nosso quadradinho e não vê como as coisas se correlacionam e são importantes. Então, quando o desembargador André estava falando de limites da propriedade, da liberdade de expressão, que estão na própria Constituição, o que eu pensei? No direito de propriedade intelectual que está garantido no artigo 5º da Constituição. Que, ao mesmo tempo, onde que está essa intersecção? Você pode, na minha visão, depois o desembargador me diz se eu estou errado, como a gente faz de vez em quando no WhatsApp, na minha visão, você pode estar não ultrapassando, mas a sua liberdade de expressão pode estar violando o meu direito de propriedade, e aí talvez você tenha que indenizar por aquele dano que eventualmente você causou, talvez com o seu discurso. Mas há uma intersecção que eu acho que é muito maior e antes, que é quando eu garanto a propriedade intelectual aos artistas, aos criadores, aos inventores, de um modo geral, inventores de patentes, criadores de marcas, aos criadores de conteúdo do entretenimento, como os humoristas que o desembargador estava falando, ao garantir esse direito de exploração econômica, esse direito de exclusivo de propriedade, eu dou ferramentas, eu estimulo ele a criar mais, eu estimulo o humorista a debater mais. E quando ele debate, seja com humor ou não, ele está exercendo a liberdade de expressão. E sabendo, às vezes, que aquilo vai ter na propriedade intelectual o retorno econômico para ele poder viver daquilo, de se expressar. Né? O artista, eu acho que a vida do artista é viver de se expressar, né? E a vida do criador é expressar aquilo que está na mente dele, uma tecnologia, um desenho industrial, um software. E se a gente não tivesse as garantias para ele poder fazer isso, a gente não teria desenvolvimento tecnológico.
né? Até mesmo que a gente está fazendo agora um Instagram, as redes sociais, elas só passaram a existir porque alguém se interessou por desenvolver essa tecnologia, porque sabia que ia ter um direito de propriedade por detrás dele. Então, aí, doutor André, eu volto à bola. Esse direito de propriedade, né, a esses bens imateriais, né, privados, alguns, e alguns até coletivos da cultura, né, da cultura, podem ser ofendidos, e aí a gente tem algumas questões de liberdade de expressão. Por exemplo, vou cutucar a ferida. O STJ, recentemente, entendeu que o pessoal da Porta dos Fundos, salvo engano, não ofendeu direitos marcários de um clube de futebol. Eu não vou me arriscar qual é o clube, que eu não me lembro agora. Porque fazia lá uma piada, uma charge, um vídeo, etc. e tal, usando símbolos marcários, usando daquele clube. Voltei a bola aí Pois é. O STJ... Aí é muito interessante essa questão, porque quando a gente faz essa intersecção, né, entre a liberdade de expressão, a propriedade intelectual e a liberdade de expressão num viés muito interessante, que é a liberdade de expressão humorística, a gente entra num terreno muito especial mesmo, porque dá muito pano para manga, dá muita discussão. A gente percebe que muitas pessoas ficam incomodadas com determinadas piadas, com determinadas sátiras. Eu tinha mencionado aqui o caso do Porta dos Fundos, né, que incomodou a sensibilidade religiosa de muitas pessoas, mas isso pode incomodar também a sensibilidade, pode, enfim, incomodar uma empresa que veja uma determinada marca... Acessibilidade econômica. Econômica, né, que vê a sua marca, né, utilizada de uma forma jocosa. Eu estava lendo aqui, antes do nosso encontro, um trabalho muito interessante, e o que eu achei interessante é que ele citou 2 casos aqui de composições musicais que fizeram referências a marcas, né, de uma forma não necessariamente agradável. Né? Aliás, eu tenho até um certo pudor, né, apesar de que aqui a gente está falando de liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela também é importante que se diga, ela tem limites não só jurídicos, mas tem limites sociais também. A gente se impõe certos limites, né? Eu não saio falando tudo que eu gostaria de falar, o que vem à minha cabeça, porque a gente vive em sociedade, né? Por mais que eu diga assim, mas eu tenho liberdade de expressão, mas a gente, enfim, busca ser cortês, busca ser educado, e há contextos para tudo, né? Eu não vou me comportar num jantar social com autoridades, etc., da mesma forma que eu me comporto quando eu vou a um jogo de futebol, em que, eventualmente, eu falo algumas coisas, né, e uso algumas palavras que eu não vou usar nesse jantar. Mas, enfim, eu vou tentar falar sem ser grosseiro, mas teve uma música de daquelas humorísticas, mas assim, pesadas, de uma artista chamada Tati Quebra-Barraco, que fez referência a uma marca de fogão chamada Daco. Acendeu alguma coisa aí na cabeça de vocês? Porque eu não queria que dar o exemplo, ler a letra da música, que ela é, digamos assim, obscena, eu não gosto dessas coisas. Acendeu! Pois é. Falando que a marca, né, que Daco é uma marca bom. Então, Daco é bom. Né? Mas se você fala isso rápido, parece uma outra coisa. Entendeu? E um outro caso também que eu achei interessante é de uma banda que fiz referência aqui que fez a referência às Casas Bahia, que é a minha felicidade, um crediário nas Casas Bahia, e começa a falar sobre isso de uma forma, digamos assim, que poderia parecer depreciativa para Casas Bahia, para essa marca, para o nome Casas Bahia, né? Eu vou trazer um outro expressão musical, mais da minha época. Geração Coca-Cola, do Legião Urbana. É isso. Que ele fala lá da geração Coca-Cola. A própria lei da propriedade intelectual dá no artigo 132 o direito dele fazer citações e referências, mas, de certa forma, a música cola na ideia da Coca-Cola a ideia de geração capitalista, selvagem, alienada. Era isso que era.
Era isso que o Renato Russo queria, colar, quando ele usa a expressão Coca-Cola. E acabou realmente dando essa conotação de que aquela geração dos anos 80 era uma geração alienada. Yuppie, né? Naquela época usava essa expressão. Colou isso. Eu vou usar aqui, fazer uma interpretação enveredando pela questão da propriedade intelectual, tá? Se você achar que não funcionou, você me diga. Eu acho que a proteção da marca, a proteção do nome, enfim, da imagem de uma determinada empresa é importantíssimo, é fundamental. Como você bem falou, Cone, se a gente não tiver a proteção da propriedade intelectual, isso acaba matando a criatividade, acaba matando o interesse do artista, né? Porque ele não vai ter protegido aqui o produto intelectual do seu trabalho, da sua criatividade. Isso é fundamental. Isso não contraria o princípio da liberdade de expressão. Não, porque a liberdade de expressão é limitada. E a propriedade intelectual ela é protegida constitucionalmente. A Constituição prevê a proteção ao direito de propriedade. A propriedade intelectual é uma faceta do direito de propriedade. Claro, a propriedade não é só sobre bens materiais. Eu diria até que os bens imateriais são mais importantes do que os bens materiais. Não é? Eu, particularmente, eu acho. Né? De um modo que, então, começa por aí. Tem direito à proteção. Só que essa proteção da propriedade intelectual, ela, como a proteção da propriedade em geral, passa pela função social da propriedade. Também a propriedade intelectual tem a sua função social. Qual é a função social da propriedade intelectual? Uma função X, né? De assegurar ao criador ou à empresa, né, a proteção da marca ou da música, enfim, da sua produção intelectual, daquilo que é imaterial. Tá? Dentro daquele contexto específico. Por exemplo, para que não haja concorrência desleal, para que não haja uso indevido. Não é? Agora, quando a gente entra no terreno, por exemplo, da criação intelectual, artística, humorística, etc., a gente está indo para um outro contexto. A gente sai daquilo que é a função social propriamente dita, da proteção da marca ou da propriedade intelectual, e entra para um outro terreno diferente. Aí vão dizer, pois é, mas isso aí pode trazer uma certa negatividade para uma determinada marca, para um determinado... Regra do jogo. Né? A gente vive numa sociedade conflituosa, em que as pessoas têm opiniões divergentes, diferentes. Se não for uma coisa gratuita, alguém que está vindo aqui a público falar uma mentira em relação a uma marca, em relação a uma determinada criação intelectual, etc., mas é uma crítica política, ou é uma... digamos assim, uma crítica humorística, usando sátira, etc., isso é protegido pela Constituição Federal. A gente tem que tomar muito cuidado, separar as coisas. A gente não pode dizer, é aquela história, não existe um direito de não ser ofendido, ou um direito de alguma forma, você não sofrer um prejuízo econômico ou material em razão daquilo que se fala. Eventualmente, uma empresa vai sofrer uma crítica porque um serviço não foi bem prestado, não é? Ou porque um produto se apresentou defeituoso, etc. E as pessoas têm direito a falar a respeito disso. Como tem direito também de fazer algumas colocações políticas, no caso da geração Coca-Cola. Claro que a Coca-Cola é um símbolo do capitalismo. Claro que a Coca-Cola eventualmente pode remeter a uma ideia de alienação, né, de uma certa geração. E é isso mesmo. E há um direito maior de você poder exercitar, né, livremente a expressão e dizer isso. Né? Mesmo que isso possa redundar num certo prejuízo econômico para essa marca. Eu vou ser purista e colocar até a legislação que complementa tudo isso que você está falando, está dentro da lei da propriedade intelectual, que eu tinha citado e eu abri aqui. O artigo 132, o titular da marca não poderá, no seu inciso 4º, impedir a citação da marca em discursos, obras científicas ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para o seu caráter distintivo. Aí é prejuízo à reputação, aí é um prejuízo... Na verdade, assim, prejuízo ao caráter distintivo está ligado a uma reputação econômica, ou seja, está ligado àquela conotação comercial. E aí a própria lei também da propriedade industrial, no artigo 130, inciso 3, estou lendo aqui, gente, não sei de cabeça não, tá? Ele fala que o titular tem o direito de zelar pela integridade material e a reputação. E agora eu vou chocar meus amigos de PI. Eu entendo que
pode citar, pode usar. E se depois gerou um dano material, um dano econômico, aquele uso daquela marca, primeiro deve se deixar usar. Depois, se aquilo gerou um dano econômico, a marca, aí ele vai em busca do dano econômico que aquele usuário que fez a sua expressão gerou eventualmente para a marca. Mas não sei se é ao uso. Consegue me compreender? Eu consigo. A diferença entre se há o uso e eventualmente avaliar um reflexo econômico que aquele uso, que aquela liberdade de expressão tenha gerado. Uhum. Eu posso falar um pouco do livro dos dois para pegar um gancho aí? Pode, deve. Acho que nessa audiência maravilhosa, eu nunca tive assim. Nós somos com quase 100 pessoas o tempo todo online, né? Muito obrigada aí pela essa plateia maravilhosa. Você já deve ter percebido que o desembargador André ele é um estudioso dos temas das garantias democráticas e direitos humanos. E a professora Cone das invenções tecnológicas aplicadas à concretização de direitos. Bom, ele escreveu no livro dele, este livro aqui, que é Liberdade de Expressão em Tempos de Cólera. Vamos ver se dá para ver direitinho. Ele diz que o discurso de ódio é, antes de tudo, um fenômeno social complexo com reflexos jurídicos, da página 43 a 45. Ela, em seu livro, diz, no livro Proteção das Marcas Visivelmente Perceptíveis, diz, a tecnologia está transformando a sociedade em consumo, modificando sua relação com as marcas, página 32. Pergunto para os dois. Podem aí depois decidir quem começa. Toda forma de manifestação e protesto é válida? Como os hashtag odeio fulano, cancelão beltrano e os memes que viralizaram e ficam satirizando? Quando são liberdade de expressão e quando são as hate speech? Essa é a primeira pergunta para os dois. Ladies first. Cone. Sim, eu acho que eu já respondi um pouco antes, né? Eu acho que, como eu disse, meus amigos da propriedade intelectual não sei se vão gostar desse meu discurso, mas eu estou me valendo da minha liberdade de expressão. Sim, eu acho que vale todos os hashtags e todos os memes, e muitas vezes eles brincam com as marcas. Eu mesmo já tive a oportunidade de fazer umas brincadeiras, de postar algumas brincadeiras com marcas, todinha sua, o jacarezinho da Lacoste. Uma vez eu já fiz no meu story uma brincadeira assim. Eu acho que pode. Depois, se isso gerar um reflexo, como eu estava dizendo, econômico, prejudicial, a marca vai ter o seu direito, o titular da marca, o titular daquele signo distintivo, vai ter o direito de se indenizar. Porque entre cercear este discurso, e nem tem como, né? E eu na verdade, essa questão do boicote, vou um pouco além, né? Social, dos protestos que envolvem marcas, eles são muito antigos, né? A gente teve aqui no Rio de Janeiro já no passado, revoltas contra concessionárias. No passado, eu estou falando no passado muito antigo mesmo, né? Concessionárias que faziam transporte entre Rio e Niterói, e aí começaram a fazer boicotes. É muito comum o consumidor usar desse instrumento de boicotar uma marca, né? De fazer campanhas contra ela, quando ela não fala mais com ele. Quando que acontece isso? Quando acontece? Quando a marca não está falando com o consumidor, porque a marca ela é criada para conversar com o seu grupo de consumidor, com aquilo que aquele consumidor espera dela, né? Ela tem que ser criada para isso. Então, eu quero que a minha marca tenha um ar de jovialidade, ou que tenha um ar de saúde, ou eu espero que esse produto que eu consuma cuide da sustentabilidade. E, de repente, eu sou enganado, eu compro sempre aquele creme, porque é um creme de uma marca que cuida da natureza. E, de repente, eu sou enganado e descubro que é uma desmatadora. Eu, como consumidora, que sou o destinatário final daquela marca, eu tenho o direito de me protestar
E hoje a tecnologia é isso. Ela trouxe, e vem essa parte do livro, né? A sociedade de consumo antes ia para a porta do lugar, antes ia para a rua, agora não. Agora ela vai para as redes sociais, ela vai para os outros os mecanismos. Então, o titular da marca, ele tem que aprender a falar com o internauta. Ele tem que aprender a falar para o seu cliente via tecnologia. E ele tem que aprender que hoje os protestos, os boicotes são por aí. Estão nas redes sociais, né? Eu queria colocar um molhozinho aí nessa fala da Connie. Primeiro, dizendo uma coisa. Quando a gente fala que hoje, no Brasil, a gente não pode admitir nenhum tipo de censura, a gente não está apenas se referindo à censura prévia, nem apenas à censura que vinha do executivo, né, como na época da ditadura, né, que era o governo que censurava, mesmo. Você tinha um órgão que era incumbido de censurar lá as obras, né, intelectuais, livros e músicas, etc. Não, a censura pode vir também do Poder Judiciário, a censura pode tentar vir da lei e ela pode ser a posteriori também. Então, quando a Connie falou assim, olha, claro, esse caso de boicote, hashtag, né, não compre isso, não frequente aquilo, cancela aquilo outro, etc. Liberdade de expressão. Mas depois aquele que se sentir prejudicado, aquele que tiver um prejuízo material, vai buscar na justiça, etc. Então, a gente tem que fazer a seguinte observação. Se a gente entende que uma determinada manifestação, um boicote como esse, um hashtag desse aí, não compre não sei o que, etc. e tal. Se a gente entende que isso não pode ser censurado, a gente tem que tentar explicar. Não pode ser censurado no sentido de que a expressão é livre ou na verdade, há ali uma violação de um direito que depois vai ser eventualmente reparado a posteriori. É muito diferente, entendeu, Connie? Porque se eu disser, não, liberdade de expressão. Se é liberdade de expressão, isso significa que nem cabe a censura prévia, obviamente, que realmente são pouquíssimos casos que eu consigo conceber hoje no Brasil que você possa censurar previamente uma manifestação. Eu não digo que não existem algumas situações que um valor maior pode exigir isso, principalmente se tratar da vida ou a segurança nacional, etc. Mas fora daí, não, a princípio, tudo fica para a posteriori. Mas há situações em que você diz, liberdade de expressão e não cabe indenização. Por exemplo, e aí eu vou fazer uma provocação. Eu faço uma provocação. Se eu chego e digo o seguinte, olha, não come no restaurante tal. Eu cheguei lá, fui maltratado, encontrei uma barata, não sei o que, etc. e tal. Qual é o limite dessa minha fala? Se for uma mentira. Se eu disser que eu encontrei uma barata, se é mentira, que ele não tem higiene, etc., aí eu posso ser responsabilizado. Porque eu estou faltando com a verdade e essa minha inverdade está causando um prejuízo econômico à reputação de um estabelecimento, de uma pessoa jurídica, etc. e tal. Agora, se eu falo, comi lá, fui maltratado, etc., fiquei horas esperando o garçom vir, enfim. Falei algo que não é uma inverdade, que eu tenho como comprovar, que eu tenho testemunhas de pessoas que foram comigo comer, etc. E se eu falo, então, hashtag cancela o restaurante tal. Cancela o restaurante tal. Essa é a minha opinião, eu tenho o direito de falar isso como consumidor. E eu posso outra coisa. Se eu chego e falo assim, determinado estabelecimento comercial, nossa, é uma churrascaria, mas eu sou vegetariano, eu sou vegan, e eu quero fazer um boicote aos vendedores de carne, produtores de carne. Eu posso fazer isso também, desde que eu esteja fazendo isso na defesa de uma opinião. É muito importante que as pessoas não fazem no Brasil, porque a gente não tem a cultura da liberdade de expressão, a separação entre o que é fato e o que é opinião. Se eu afirmo um fato que é inverídico e com isso eu trago prejuízos econômicos ou morais a alguém, eu respondo. Mas se eu expresso a minha opinião sem violar a honra de alguém, né? Eventualmente com essa minha opinião, eu trazendo um prejuízo econômico porque as pessoas aderiram à minha opinião e passaram a não frequentar o estabelecimento, não comprar determinado produto, etc., é liberdade de expressão. Né? Eu posso falar mal de uma marca, não gostar de um carro, não gostar de um produto, etc., e dentro da minha opinião. Agora, desde que eu não esteja trazendo uma afirmação falsa. Eu não quero falar em fake news, que essa expressão ela ganha uma conotação diferente, mas uma falsidade, entendeu?
A veracidade, né, o princípio da veracidade. A gente tem isso no direito marcário. Todas as marcas, elas, para ser registráveis, elas têm que estar de acordo com o princípio da veracidade. Então, eu adoro um exemplo bem antigo, dos anos 80, que é uma marca que se chamava Virgin Again, que buscou se registrar como Virgin Again, ou seja, é impossível um creme trazer a virgindade de volta, né? Hoje nem tem mais importância isso, mas lá nos anos 80 tinha, mas enfim. Então, era um produto que se queria consumir, um Virgin Again, e o INPI indeferiu com base na lei, num artigo específico do artigo 124, inciso específico, que proíbe a falta de veracidade. Então, vai para o outro lado também. Se a marca ela tem que ter veracidade no que ela transmite para o consumidor, sim, meu produto reconstitui a virgindade. Não, ele não reconstitui a virgindade, o que a gente sabe que não é possível. A marca não é registrável. A mesma, então, para o consumidor, ele tem que transmitir a veracidade. É isso? É isso, é isso. Eu vou trazer uma polêmica aqui, tá? É capaz até de me cancelarem com o que eu vou falar, mas tudo bem. A gente está falando sobre liberdade de expressão. Você imagine se eu... Olha como dá medo. Você falou agora isso, e eu antes falei, meus amigos da PI vão me cancelar. Falar desse tema dá medo. Dá medo, não, dá medo. Hoje a gente tem uma espécie de polícia da fala, polícia do pensamento, principalmente nas redes sociais. Eu atualmente tenho usado mais uma rede social que eu acho que é muito interessante, mas ela é também muito nociva, em certo sentido, que é o Twitter. O Twitter enfim, desculpa a expressão, mas é casa de doido, Exato, né? Ali as pessoas estão sempre cancelando umas às outras. Você fala um negócio, a pessoa te leva para um outro, entendeu, patamar. E às vezes te cancela porque você falou um negócio, você não falou o outro. Meu Deus do céu, porque eu estou falando esse? Mas então vou trazer uma polêmica. Se eu quiser chegar e lançar no Twitter ou numa rede social qualquer uma manifestação no sentido de que como é o nome até esqueci agora, veio aquela terapia das bolinhas, como é que é o nome? Que as pessoas... Oh, meu Deus do céu! Eu ia dar esse exemplo, agora escapou. A alopatia... O contrário da alopatia é a... Homeopatia. Da homeopatia. Se eu disser o seguinte, olha... Se eu dissesse, olha... Eu vou confessar que eu pensei em uma coisa indevida. Não. Terapia das bolinhas. Terapia das bolinhas. Porque a homeopatia são essas bolinhas que a gente toma, né? Que são diluição de uma substância, né? Até ficar uma coisa infinitesimal, etc. e tal. Homeopatia. E se eu disser o seguinte, olha, homeopatia não tem comprovação científica. Como não tem, né? Eu não acredito na homeopatia. Nossa, eu sei que eu vou ser cancelado. Muita gente vai dizer assim, não, mas meu filho só se cura da alergia por causa da homeopatia. Tem um monte de história de pescador. Eu conheço várias pessoas que falam isso, né? Pessoas próximas da família, amigos queridos, etc. Não, homeopatia foi o que resolveu a vida, né? Meu filho, nossa, quase morreu, papapá, nenhum remédio, homeopatia salvou. Não tem comprovação científica. E se eu quiser dizer, olha, é uma balela, não tem um estudo científico que referende a homeopatia, e eu começar a falar mal, olha, da empresa XYZ que vende produtos homeopáticos. Eu posso ser processado por essas empresas? Não. Porque é uma opinião minha. E eu diria até que, né, é uma opinião que está muito bem embasada, né? Se eu disser, olha, não tem comprovação científica, porque não tem mesmo. Tem um estudo científico em uma revista séria que endossa a homeopatia. Mas as empresas ficaram prejudicadas, porque eu sou um influencer, é outra expressão que eu detesto, né? Imagine que eu seja um influencer com, tipo, Felipe Neto, né? Com milhões de seguidores. Eu começo a falar mal da homeopatia e da casa A, B, C ou D, né? Que vende produtos homeopáticos, etc. Eu posso ser processado por isso? Bom, processado eu posso, porque a Constituição permite que você possa entrar com ação contra quem você quiser. Mas eu devo ser condenado? Não, porque eu exerci a minha liberdade de expressão. Desde que eu não falseie um fato, eu não posso ser responsabilizado pela minha opinião, ainda que essa opinião possa trazer prejuízos materiais ou econômicos para alguém. Mas e se essa opinião foi paga? Os influencers, né,
são pagos para emitir opinião e estimular o consumidor de uma forma ou de outra, as pessoas agir de uma forma ou de outra. Então, a opinião dele não foi livre dele, não saiu do... Eu vou usar uma expressão do direito de autor, do corpus místico dele. Saiu, na verdade, de um pagamento. Foi uma opinião por encomenda. E aí, não é diferente? Aí é uma campanha de boicote, né? Eu acho que não, desde que você não esteja trazendo uma afirmação de fato falsa, não importa se a sua motivação seja A, B ou C, desde que seja uma afirmação opinativa, né, sobre uma opinião, ainda que dizer assim, mas se você fez isso porque você está ganhando dinheiro aí da empresa, né, de alopatia, que é contra a homeopatia, etc. Olha, lamento, mas continuo entendendo que se não se tratar de afirmação de um fato, eu acho que a gente tem que fazer essa separação, sabe, Cone? Entre o que é fato e o que é opinião. Mas aí eu discordo, querido colega, porque no tribunal fala voto de virgem, né? É assim que vocês falam, né? Respeitosamente eu vou divergir. Respeitosamente eu vou divergir. Porque essa opinião, para mim, ela não é uma opinião livre, ela é uma opinião de encomenda. E muitas vezes essa opinião de encomenda, né, quando ela é paga, ela é feita para desviar realmente clientela alheia ou para prejudicar efetivamente alguém, né? No caso dos direitos da propriedade intelectual das marcas, eu acho que o pagar para se dar uma opinião existe, os artistas vivem disso há muitos anos, propaganda, na TV, na televisão. Recebem para dar pareceres. Para dar pareceres, sim. Mas eu acho que quando é pago para... ele pode ter uma conotação por detrás de desviar a clientela mesmo, de prejudicar o concorrente, de agir em ato de concorrência desleal. Me compreende? Vamos então contextualizar. Imagine que eu sou aquele influencer tipo o Felipe Neto, né, que tem milhões de seguidores nas minhas redes sociais, e aí eu receba uma proposta de veicular, né, uma opinião contra um determinado tipo de terapia e a pessoa me convença de que realmente essa é uma terapia que não tem embasamento científico nenhum, etc., mas que não adianta, que eles estão tentando há muitos anos desmerecer essa terapia porque não tem base científica, etc. Aí procuram o Felipe Neto, eu, André Neto, né, eu sou influencer, e me convencem disso. Eu vou ganhar por isso. Isso torna a minha manifestação ilegal ou proibida? Não. Pelo fato de eu estar lucrando com ela, desde que eu não esteja mentindo, desde que eu não esteja... mas isso você está fazendo para tirar uma empresa do mercado. Mas se essa empresa, estou tirando ela do mercado com base numa opinião ou numa afirmação que se sustenta de que ela está fazendo uma terapia ou vendendo uma terapia que não tem base científica, volto a dizer, cadê a falsidade, né, que seria, sim, aí, caracterizadora da violação de um direito, né, da personalidade violada? Não tem. Né? O fato de você lucrar ou não lucrar é um pouco aquela história do jurista que recebe para dar um parecer. O fato dele receber para dar um parecer não quer dizer que o parecer seja falso. O parecer até que ele não concorde com aquilo. O fato dele Tem uma pergunta boa aqui no chat, hein? Dentro desse tema. Mas é do Matheus. Mais ou menos isso, Mas o caso do influencer que recebe dinheiro para desacreditar um tratamento médico ou um remédio. Se é um tratamento médico que não tem comprovação científica e se a manifestação é nesse sentido, olha, não tem. Ainda que eu esteja ganhando para dizer isso, mas o que eu estou dizendo não é uma inverdade, não tem violação ao princípio da liberdade de expressão. Né? Eu acho que essa pureza, digamos assim, de motivação não é o que vai determinar se a manifestação é protegida ou não. É o fato dela ser verdadeira ou falsa, de ser uma opinião ou um fato. Isso é que é determinante. Aliás, minha querida Cone, nós não vivemos um mundo com purezas de motivações, né? Se a gente for buscar a motivação por trás, não tem café grátis, né? Vamos dizer assim, né? No mundo de hoje, infelizmente.
A gente vê poucas pessoas que falam as coisas ou que vão dizer alguma coisa, sabe, com base no ideal, etc. A gente vê muito interesse por trás. Então, o que vai definir não é muito o que está no coração da pessoa ou a motivação. É exatamente saber se aquilo violou ou não um direito. E para violar um direito, eu volto a dizer, tem que haver uma falsidade. Você está falando uma inverdade. Para prejudicar alguém, aí não dá. Isso aí não é protegido. A mentira que traz prejuízo não é protegida pela Constituição. Mas a opinião embasada, ainda que isso gere dinheiro para a pessoa, ok. Ó, a Isabela então, a mentira, ela não é a mentira que prejudica, ela não é protegida. Mas e às vezes uma verdade, mas que deliberadamente usada para prejudicar? Aí eu acho que a gente tem sim um caminho perigoso que precisa ser cuidado. Eu acho que os influencers têm uma obrigação social do que eles falam muito grande, que tem que se tomar, assim, uma certa responsabilidade. Eu acho que eles têm uma responsabilidade social. Você sabe que você tem razão num ponto, né? A verdade também nem sempre é motivo para proteger uma determinada manifestação. E eu te digo quando você viola, por exemplo, a intimidade de alguém. Quando você fala uma verdade que viola o direito constitucional à privacidade e intimidade, você pode ser responsabilizado, né? Mas, se não... Você está entendendo? Olha como é que eu voltei para a Constituição. Sempre o divisor de águas tem que ser a Constituição Federal, né? Então, você fala assim, mas a motivação está ganhando dinheiro por causa disso. Mas onde é que está ali a violação de um princípio constitucional, né? A gente tem que buscar, a gente sempre tem que voltar. Quando você citou a legislação, eu achei ótimo. Você contextualizou dentro da propriedade intelectual, trazendo um dispositivo que eu conhecia, mas que eu nem citei porque me parece que a questão ela é resolvida à luz da Constituição. Que, ao fim e ao cabo, a gente tem que voltar à origem, quando a gente fala em liberdade de expressão, que é um princípio constitucional importantíssimo, para que a gente possa entender se foi ultrapassado ou não o limite. A gente tem que voltar para a Constituição, para os princípios constitucionais. E a gente, para dizer assim, olha, foi violado o princípio da liberdade de expressão. Por quê? Porque aquele outro princípio constitucional, e tem que ser um princípio constitucional, não basta ser a lei federal, foi violado. Está ali, olha, a intimidade, a privacidade, a honra, não é? Então, a gente não deixa a Soraya falar. Eu vou criar um exemplo hipotético aqui, tá? Mas hipotético, mas que faz parte do que a gente está vivendo hoje. Então, uma pessoa pega os dados de eficácia da vacina da Pfizer, pega dados ali da Anvisa, ou seja, são dados de fonte confiável, né? Aí pega os dados de eficácia da vacina da Janssen, também ali de uma fonte confiável, e faz uma comparação, colocando as duas marcas e fazendo uma propaganda comparativa até, né? Teoricamente, pelo CONAR, são dados até, como é que fala? Quantitativos, com fonte segura, e poderia fazer esse tipo de propaganda comparativa, mas essa propaganda comparativa, nesse contexto que a gente está vendo hoje, mesmo com dados reais, de duas marcas de vacina, pode levar a pessoa a escolher uma e não outra. Sommelier de vacina. Aí dá um prejuízo, tanto para uma das empresas, ou a Pfizer, ou a coisa que a pessoa fala, não, peraí, a Pfizer é mais eficaz do que a Janssen. E para a sociedade, para a saúde pública. E aí, qual é a pergunta? Você quer saber, se, na minha opinião, se há liberdade de expressão ou não? Aí, nesse caso, é garantido ou não? Eu acho que é garantido. Eu acho que é garantido. Eu acho que é garantido. Eu acho continuar com as minhas perguntas? Posso lançar mais provocações? Pode, deve. Mais do que essa, gente... Os dois. O que vocês pensam sobre, já que vocês estão falando tanto tecnologias, como inteligências artificiais e redes sociais? É o bem e o mal? Deve haver limites para desenvolvimento ou uso delas? Tem que ter uma regulamentação? Tá para os dois essa. Quer começar, Cone? Não, tecnologia é sua área.
do ponto de vista de inovação de tecnologia, não tem que ter regulamentação, não tem que ter limites, porque se você criar regulamentações e limites, você vai atrapalhar o desenvolvimento tecnológico, né? Então, algo que, vamos dizer que o sujeito tenha criado uma inteligência artificial para uma bobeirinha, para entreter uma criança, mas que depois, se a gente se a gente deixar livre, aquela inteligência artificial depois pode se tornar um robô para a medicina, para um grande feito médico. Então, no meu modo de entender, não. Mesmo que para o mal, a tecnologia ela não pode ter separada, né? Aí eu volto, infelizmente, à questão da bomba atômica, né? Lógico, quando a Marie Curie fez lá na França, ganhou o Prêmio Nobel do desenvolvimento dos radioativos, que depois aquilo é a grande origem, né, é o embrião, né, da bomba atômica. Se a gente tivesse pensado, não, eu vou criar limites, não pode mexer com isso, não pode mexer com aquilo, porque vai chegar a bomba atômica, mas, por outro lado, chegou também a tratamentos médicos importantes, radioterapias, etc. E tal. Então, do ponto de vista de inovação, propriedade intelectual, não, tem que deixar correr solto, não pode ter limites. Agora é ele. Nós vamos brigar de novo? Não, de jeito nenhum. Eu sou muito menos crítico e preocupado com a inteligência artificial do que muita gente, né? Muitos ficam ali preocupados com a inteligência artificial, e a inteligência artificial está chegando na minha área, já chegou na minha área de uma forma muito decisiva. Alguns dizem assim, no futuro nós não vamos precisar de juízes, porque as máquinas vão resolver com seus algoritmos. Isso é uma bobagem, né? Eu estou até lendo um livro muito interessante aqui de um filósofo alemão de origem coreana, que é o Byung-Chul Han, em que ele fala aqui esse livro aqui, ele tem vários livros, esse aqui é sobre a sociedade paliativa, ele fala sobre a dor hoje. Ele fala uma coisa muito interessante, dizendo o seguinte, a inteligência artificial é apenas um aparelho de cálculo. E é isso que ela é. Ela não existe um algoritmo da dor, né? Jamais vão conseguir criar um algoritmo da dor que possa saber aonde dói na pessoa, entender o afeto. Né? Certas questões sempre vão depender da alma humana, sempre vão depender do elemento humano. Né? A tecnologia vai nos ajudar naquilo que ela pode nos ajudar. Né? E olha que eu falo isso sem nenhum temor de dizer, você está falando isso agora, mas daqui a 100 anos, 200 anos, vão inventar uma inteligência artificial que ultrapasse o homem. Não acredito que o homem tenha essa capacidade de substituir Deus. Né? Se é que Deus é uma ideia, né? Mas eu acho que o homem jamais vai ser Deus. Ele pode até clonar uma outra pessoa, isso é uma outra coisa, Agora, criar uma máquina que substitua o homem na sua complexidade, inclusive nas emoções, etc., é impossível. Então, eu acho que eu estou de acordo com você. Né? A neutralidade das tecnologias, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, mas ela sempre vai ter seus limites. Né? Agora, eu vi o comentário... eu vi o comentário da uma aluna minha, mas agora sumiu aqui o nome dela. Mas elas reproduzem preconceito de gênero, de raça. Sim. Pode. A grande tecnologia, como também antes da inteligência artificial, vocês pensam que antes, quando a gente não tinha nem net, vocês pensam que os canais de TV não faziam esse tipo de situação de reproduzir ali, etc. Então, é uma consequência, né? Que daí sim, essa consequência vinda dessa tecnologia, ela tem que ser cortada, né? Ela tem que, se ela está gerando preconceito, se ela está questões de gênero. Porque também, eu não vi o nome da aluna que falou, também por outro lado, a tecnologia pode ajudar no combate a essas questões sociológicas e históricas. E aí eu puxo a sardinha para o meu lado, eu acho que a Maria da Penha Virtual, o qual o desembargador André é o nosso padrinho, né, que botou para funcionar dentro do TJ, é isso.
É ao contrário, é o uso da tecnologia para isso. Agora, quando ela gera o mal, quando ela está o mal do ponto de vista da nossa legislação, da nossa sociedade, aí você tem que cortar aquele efeito. E não a tecnologia. Você corta o efeito que ela gerou. E pense uma outra coisa. Ela foi alimentada por um ser humano, a consciência da inteligência artificial, ela vem da consciência de um ser humano. E se ela faz isso, e se ela está fazendo isso, de ser preconceituosa, etc e tal, é porque tem um ser humano por detrás dela. Ela ainda não é autônoma, ela não é o homem bicentenário daquele filme maravilhoso. O Robin Williams, maravilhoso. Do Robin Williams, é o homem bicentenário. A gente não chegou a isso. Não sei, eu acho que não vamos chegar. Porque o dia que a gente chegar a isso, aí a gente vai ter Blade Runner, outros filmes dos anos 80. A gente vai ter as máquinas dominando o homem. Nós não vamos deixar que veja. Você tocou no ponto que eu iria falar, se você não falasse, mas você, sempre muito inteligente, sempre muito à frente, tocou no ponto. A responsabilidade, se existe, a responsabilidade sempre é humana, não é da máquina. A máquina é um instrumento, a inteligência artificial também é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal. Né? O carro foi um grande avanço tecnológico, né? A locomotiva, o avião, mas tudo isso pode ser usado para o bem ou para o mal. Né? A tecnologia pode ser bem utilizada ou mal utilizada. Enfim, a energia nuclear tanto pode gerar bomba atômica, como pode gerar também energia para iluminar cidades, etc. Tudo depende do uso que se dá a isso. Claro que você pode criar um algoritmo, né, que, mal utilizado, vai gerar preconceito. Falou-se aqui na questão do reconhecimento de pessoas, né, reconhecimento facial, né, e pessoas, principalmente pessoas negras, acabam sendo presas injustamente por causa do reconhecimento facial, que não é tão refinado quando se trata do reconhecimento de rostos de pessoas negras. Né? Isso tem gerado, então, muitos casos de prisão injusta, etc. Agora, isso é um problema das pessoas, como o carro autônomo, por exemplo. Quando eu comecei a minha administração na Escola da Magistratura, trouxemos um professor alemão renomado que falou sobre a responsabilidade civil e criminal no caso dos carros autônomos, aqueles que se conduzem, se movem sem motorista. E aí, com base em algoritmos, com base na inteligência artificial, ele decide se vai pegar direita ou esquerda, se vai frear, se não vai, se alguém estiver atravessando de repente, ele brecar ou ele desviar, etc. E aí, algumas perguntas surgem. Por exemplo, se ele tiver que decidir entre desviar de um obstáculo, por exemplo, uma pessoa, né? E com essa decisão, ele virar para um lado em que tem outras 3 pessoas e matar. E aí, de quem é a responsabilidade, né, por essa decisão que o algoritmo tomou, etc. E tal? Vai ser das pessoas que produziram o carro, que criaram a inteligência artificial, o algoritmo. Ou do dono do carro que estimulou aquele comportamento no carro. É isso. E aí eu estava vendo que a gente não precisa regulamentar, o desembargador André já falou, está tudo na Constituição. Não é permitido, a Constituição não tem instrumentos para não permitir o racismo, para não permitir a questão do gênero. Está tudo lá, eu não preciso criar mais, é só aplicar o que está lá em cima do reflexo do que a tecnologia criou. Porque o que a lei, por exemplo, poderia dizer em relação a reconhecimento facial, uso de tecnologia, quando isso puder gerar algum tipo de preconceito em relação a pessoas pretas e trans, como diz aqui a Elzinha Natani. Vai chover no molhado, vai dizer que aquilo que a Constituição já diz, né? Que ninguém pode ser discriminado, todas as pessoas são iguais, não é? E que têm que ser tratadas igualmente nos limites da sua desigualdade, não é? Mas homens e mulheres, pretos e brancos, trans ou não trans, né? Héteros ou homossexuais, etc., todos têm que ser tratados iguais. E se existe um algoritmo que está discriminando, que está trazendo um tipo de discriminação, isso já é inconstitucional. Claro que a lei poderia falar isso, para reforçar aquilo que já está na Constituição. O que as pessoas não percebem, que a nossa Constituição é maravilhosa. Se ela fosse aplicada, nossa sociedade seria tão boa, Cone.
sabe, Soraya? Seria uma sociedade maravilhosa. Óbvio. É que, na verdade, o que nós temos são promessas não cumpridas na Constituição. A gente não precisa de muito mais leis, a gente precisa de cumprir a Constituição. Se a gente cumprir a Constituição, nossa senhora, é um avanço maravilhoso. Já vai ser assim a solução para quase todos os problemas da nossa sociedade, né? Muito bom. Eu vou caminhando agora, já meio para o fim. Vou fazer a minha última pergunta, minha última provocação aos dois. Vi que vocês estão atentos aqui ao chat, que vocês estão respondendo aqui a Natane, ao Augusto. Não sei se são alunos da Cone, mas eles estão aqui também participando ativamente aqui do debate da parte tecnológica, né, que a gente levantou. Legal. A minha última pergunta para os dois. Os nomes de celebridades no campo dos esportes e das artes funcionam como marcas e seus titulares recebem royalties. Como ficam os prejuízos morais e econômicos das campanhas de cancelamento nas redes? Uau! Quem inventou essa pergunta difícil? Agora você primeiro. Tá bem, essa questão da cultura do cancelamento é um problema sério. Mas isso que eles chamam de cultura do cancelamento, na verdade, ao meu ver, muitas vezes eu interpreto como sendo uma intolerância, né, por parte da nossa sociedade em relação às opiniões. Hoje é impressionante, né, como as pessoas se arrogam o papel de árbitros ou juízes da moralidade, né, ou das opiniões. É incrível isso, né? Atire a primeira pedra quem nunca falou uma coisa politicamente errada, equivocada. Eu mesmo me vejo como uma pessoa em constante evolução. Eu pelo menos, pretendo estar sempre evoluindo, né? E não involuindo ou piorando. Eu pretendo sempre melhorar. Por exemplo, eu acho que eu gosto muito dessa expressão que há muito tempo foi criada, de que não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista, né? E que todos nós devemos reconhecer que nós temos preconceitos variadíssimos. Sabe quem é que não tem preconceito? Quem acabou de nascer. Quem acabou de nascer, minha filhinha agora de 1 ano e 4 meses, ela não tem preconceito. Talvez até agora já tenha um pouquinho, né? Ela já sabe de algumas coisas que ela gosta e outras que ela não gosta. Mas quem acabou de nascer é que não tem preconceito, porque está vendo o mundo como algo inédito, né? Tudo que aparece na frente é algo novo. O mundo está sendo explorado pela primeira vez. Mas nós todos que estamos aí há bastante tempo, aliás, eu estou há muito tempo explorando muito mais tempo do que a Soraya e a Cone, né? Nem tanto, meu amigo, nem tanto. Então, eu tenho os meus pré-julgamentos, meus pré-conceitos. Tá? Então, eu, por exemplo, eu me considero sempre um racista em desconstrução, porque eu fui criado numa sociedade extremamente racista. Então, estou sempre aprendendo, eu estou sempre, sabe, ouvindo as pessoas, principalmente as pessoas que têm lugar de fala. Eu acho que esse lugar de fala é importante, sim. Tem gente que acha que é uma bobagem. Não acho que seja bobagem. Eu acho que o lugar de fala não pode interditar quem não tem o lugar de fala. Eu acho que eu, por não ser negro, não quer dizer que eu não possa falar sobre o tema. Tá? Mas eu tenho que parar e ouvir quem tem lugar de fala. Eu acho que o lugar de fala é importante para isso, para que você reconheça que determinadas pessoas têm experiências, vivências que você não tem. A mulher, eu não posso falar do drama da mulher melhor do que a mulher. Mas, apesar de ser homem, eu tenho empatia e eu tenho as minhas opiniões. Eu tenho experiências de segunda mão, eu ouço as pessoas, participo de eventos, leio sobre o assunto, né? Então, também eu tenho o direito de opinar. Eu quero opinar sobre isso também. Eu quero participar, eu quero ser um combatente na linha de frente, né, do feminismo, contra a violência, contra a mulher, etc, etc e tal. Entendeu? Mas todos nós temos preconceito. É importante que as pessoas, então, entendam que essa coisa do cultura do cancelamento é um sinal da intolerância da nossa sociedade. Ao mesmo tempo, a gente também não pode achar que essa intolerância, por si só, traga repercussão jurídica. Volto às origens. A gente tem que ir para a Constituição Federal e perceber se foi violado algum direito constitucional, foi violada a honra de alguém. Eu não posso chegar e falar de um determinado artista algo que é ofensivo à honra dele. Que aí não é cancelamento, aí eu estou cometendo até um crime contra a honra, né? Uma difamação, uma injúria, etc. e tal. Mas se eu disser que eu acho ele um péssimo artista, ou um determinado atleta, eu acho um atleta fraco, de segunda categoria, etc., isso é uma opinião minha, né? Ou se eu cancelo um determinado artista porque ele é bolsonarista, gosta do coiso, né? Do coisa ruim, do encosto, etc. e tal, é um direito político meu, né? Se eu chegar e disser assim, ó, fulana, agora o último é o Sérgio Reis, né?
que agora já estão chamando de Sérgio Reis, não de Reis, mas de Sérgio Reis, né? Para fazer referência ao gado, né? Que foi, num momento, para dizer o mínimo, muito infeliz, foi lá falar em atentado contra o Supremo Tribunal Federal, contra a democracia no 7 de setembro, etc. e tal. Cancelaram o cara, cancelaram. Fizeram bem em cancelar? Eu acho que fizeram muito bem em cancelar. Pronto. Mas assim, eu não gosto nem da expressão cancelar. Fizeram bem em criticá-lo. Agora ele está, enfim, existe também um controle social. Isso que eles chamam de cancelamento é um controle social. O controle não é só o jurídico, não, sabe, Cone? Sabe, Soraya? O controle é um controle social. A gente tem que ter um controle social também. As pessoas têm que saber que são responsáveis moralmente, socialmente, pelo que fazem. Eu não posso falar o que eu quero. Eu não posso chegar e fazer uma piada machista, ainda que isso não possa não me criminalizar, etc. Né? Não pega bem, entendeu? Ou eu contar uma piadinha racista, etc. E eu particularmente, eu acho que uma piada racista contada num almoço de família ou num grupo social, etc. e tal, não é crime e não deve ser punido juridicamente. Eu sei que essa é uma opinião controvertida, tá? Porque hoje, enfim, se chegou a um nível de compreensão do racismo tão forte de que qualquer manifestação que é vista como sendo negativa em relação ao componente racial acaba sendo criminalizada. Eu acho perigosíssimo isso. Porque, volto a dizer, nós todos somos racistas em desconstrução. Às vezes, quando a gente escorrega na linguagem. Tá? Eu, por exemplo, dei uma aula alguns anos atrás falando sobre liberdade de expressão, discurso de ódio, etc. E eu falei nessa aula que era gravada, eu usei a expressão denegrir. E muita gente acha que não pode mais falar em denegrir. Porque acha que denegrir tem uma conotação negativa em relação à raça negra, as pessoas de raça negra, que tem no sufixo negro do denegrir. E denegrir é uma palavra negativa. Então, mas eu usei essa palavra sem pensar nisso. Se ela realmente tem, etimologicamente, essa vinculação, essa ligação, é uma coisa que a gente não sabe, esquece quando fala. Não é? A expressão mulato também. Mulato ou mulata. Hoje muitos criticam, acho que deve ser abolido, porque mulato tem a ver, na sua origem etimológica, com mula, né? Que é o cruzamento, né? Enfim, do cavalo com outro tipo de equino que dá como resultado a mula. Então, o mulato seria o quê? O cruzamento do branco com o negro, etc. Então, e acham que isso é pejorativo, é negativo, etc. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, cuidado com os excessos. Segundo, mas as pessoas também têm que se responsabilizar pelo que falam. Sabe? Tem que se responsabilizar, porque é uma forma da gente ir melhorando a sociedade. E claro, a gente sempre vai ter excesso, esses cancelamentos absurdos, exagerados. A sociedade é caótica, né? E o nosso ecossistema comunicativo é caótico. A gente nunca vai encontrar uma pureza de linguagem. Nunca. Lamento, porque democracia é isso, é a gente viver no meio de contrários, de pensamentos conflitantes, muitas vezes até alguns pensamentos odiosos, mas que não necessariamente são antijurídicos, né? Mas que a gente tem que saber conviver com eles e saber responder, saber contra-argumentar, etc. Eu não gosto dessa ideia de cancelar, não, mas eu acho que as pessoas devem responder por aquilo que fazem e falam também. Bom, eu vou responder de uma forma mais técnica aqui dentro da PI, né? Primeiro, eu acho que a Soraya falou de royalties, etc. e tal, né? Então, essas celebridades, né? Elas são uma marca ambulante, o nome delas, né? Elas servem muitas vezes para que outras marcas cavalguem nelas e alcancem mais mercado, né? Então, de novo, eu só lembro de coisa dos anos 80. A Melissa se fez muito em cima, a sua sandalinha, no passado, da Xuxa, né? Buscando ali atrair a criançada, a sandalinha da Xuxa. Então, é uma forma de exploração comercial. Então, hoje, nos padrões de hoje, o que eu acho que a empresa tem que fazer? Ela tem que ir além de só, estou pagando para usar o seu nome, a sua marca. Eu quero que você use dentro desses conceitos aqui.
Então, aí, se você andar fora da linha desses conceitos, ou seja, eu estou pagando para usar a sua imagem porque, por exemplo, você é o Leonardo DiCaprio e você é uma pessoa que luta pela natureza. Então, eu estou pagando para usar você porque eu quero que os consumidores olhem, aqueles que gostam da natureza, olhem o meu produto colando nessa questão da sustentabilidade. Aí, de repente, você aparece fazendo alguma coisa contra essa concepção que eu paguei. Então, as empresas têm que prever isso nos seus contratos de licenciamento de imagem e marca das celebridades aí, dos atletas. E aí, se ele vive disso, de explorar economicamente, ele vai ter que andar sobre aquelas 4 linhas que ele assinou. Porque senão, realmente, ele está gerando para o contratante dele um prejuízo. Ele vendeu uma marca, ele vendeu uma imagem, né? E ele vai ter que respeitar o que ele assinou. E aí, o outro lado que o desembargador estava falando é uma discussão que eu já vi começar muito embrionária ainda na academia do NPI e do INPI, a respeito de marcas que podem ter aí conotações racistas e de preconceito de gênero, etc. e tal. A gente tem um artigo, um inciso no artigo 124, que poderia ser usado para repelir esse tipo de marca, que esteja ali contra a moral, os bons costumes, ou incite contra a lei, etc. e tal. A gente tem um inciso, eu não me lembro de cabeça, então o INPI poderia aplicar para violar esse tipo de marca que seja racista. Mas, por outro lado, eu acho que o INPI, ao aplicar isso, ele tem que ver, ele teria que, a minha opinião é até que ele deveria criar uma comissão para analisar isso. Quem está requerendo aquela marca? É alguém que tem lugar de fala e está usando aquela marca numa conotação realmente racista ou não? Né? Então, por exemplo, teve uma marca de registro de uma marca que eu conheço com cabelos bem cacheados, cabelos bem afros, né? Aí, a princípio, a pessoa lá, a gente estudando, o examinador falou assim, nossa, mas isso está me parecendo racismo aqui. Depende no contexto que ele vai usar essa marca. Depende quem está por detrás dessa marca. Não, ele pode estar ao contrário, ele pode estar querendo, com esse logotipo do cabelo afro, explorar, levar a ideia da cultura afro. Então tem que ser algo muito também cuidadosamente olhado e, como o desembargador André falou, conversando com quem tem lugar de fala nesses assuntos, porque a gente está em desconstrução dos nossos preconceitos e racismos brancos. Então talvez a gente não vai ter o mesmo olhar, ou vai ter um olhar achando que tudo, não, estou com medo, tudo é racismo, tudo é preconceito, não dou. Essas marcas está sendo, às vezes não, está sendo errado, ou ao contrário, a gente vai estar impondo sem querer, ou querendo, né, o nosso racismo, o nosso preconceito, depende do ser. Soraya, antes de você caminhar para o final, eu queria falar uma coisa que eu acho importante, que eu lembrei agora, que eu acho que sempre é importante, quando a gente trata do tema liberdade de expressão, deixar falado. No tema liberdade de expressão, contexto é muito importante. Não tem assim uma receita de bolo. Ah, mas se fulano falar isso. Depende do contexto. A Connie falou em motivação. Às vezes a motivação é importante. Às vezes o local onde se fala, para quem se fala, como se fala, né? Foi em tom de piada? Foi coisa séria? Qual foi a sua motivação? Qual foi o seu objetivo? Enfim, o contexto é tudo. Você não pode, por exemplo, considerar da mesma maneira uma piada... Até o contexto histórico, né? Até o contexto histórico. Uma piada o que se falou nos anos 70 é o que se fala hoje. Você não pode comparar, por exemplo, uma piada racista contada num almoço de família com uma fala racista de público, né, de um influencer, etc., em que efetivamente ele está falando sério. Não dá, entendeu? Da mesma forma, você querer equiparar quem fala mal, né, de uma determinada pessoa com base na sua etnia e, por exemplo, aquilo que se fez lá em Ruanda, na rádio Ruanda, em relação aos Tutsis, dizendo que eles tinham que ser mortos como baratos.
A gente tem que contextualizar tudo, porque senão a gente acaba botando tudo dentro do mesmo saco. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso é que tem levado a muita intolerância. As pessoas não contextualizam, pegam uma palavra, uma coisa que você falou, sabe, e criam um escarcéu, né? Uma coisa... Às vezes é legal você chamar atenção para uma palavra mal colocada ou por uma posição que denota um preconceito implícito. Aqui, só para finalizar, eu lembro no BBB último que ocorreu, que teve uma brincadeira lá em que colocavam uma peruca, né, naqueles que perdiam, uma brincadeira que era o quarto do monstro, não sei o quê, usava a roupa do monstro. E aí tinha uma peruca, que era uma peruca que tinha um cabelo meio afro. Ou não era afro, mas o fato é de que esse BBB que estava usando aquilo ali, ele comparou aquele cabelo, o cabelo do monstro, ao cabelo afro de um outro BBB. Nossa, parece a peruca do monstro, etc. Isso criou uma polêmica danada, porque disseram que isso aí é uma forma de racismo implícito, e era mesmo. A gente chamar de ruim o cabelo que é afro, né, ou cabelo enroladinho, etc., traz embutido um racismo implícito. Então, é bom você chamar atenção para uma coisa dessas, né? Não para criminalizar, não para cancelar, mas para a gente educar as pessoas. Né? Então, a gente tem que ver o contexto, que as pessoas voltam a dizer. Tem preconceitos implícitos, Cone, Soraya, todos nós temos. Quando eu falo todos nós que estamos aqui, nós três e que estão nos assistindo, e todo mundo. Tirando, volto a dizer, quem nasceu hoje, ou quem nasceu nesse mês, todo mundo tem preconceito. A gente tem que, aos pouquinhos, ir se dando... A gente tem que, ao pouquinho, nós temos que nos dar conta dos nossos preconceitos. É isso. E ser um pouquinho mais tolerante. Um pouquinho mais tolerante também. Exatamente. Meus queridos, foi sensacional, maravilhoso, essa audiência espetacular. A gente teve uma média aqui de 100 pessoas o tempo todo, nessa 1h30 que nós já estamos quase no ar. Eu quero deixar 2 recados. O primeiro é que o pessoal que assistiu se mantenham ligados aqui na Liga Nacional da Propriedade Intelectual, que sempre tem lives boas, com temas bons, sempre ligados à propriedade intelectual ou áreas de afinidade. Nós também temos um canal no YouTube, já com vários vídeos muito bons para quem gosta de IPI. Ali é o caminho para você também aprender mais. E essa dupla, doutor André e doutora Cone, vão estar no congresso da BPI. Eles vão estar na Table Topic do patrocinador LD Software, que, aliás, presenteou ambos, tanto o doutor André quanto a doutora Cone, com uma assinatura gratuita, free, do WebSeek, né, que é um bracinho do Apol, para a Emerge, na pessoa do doutor André, e para a Faculdade de Direito da UFRJ, na pessoa da doutora Cone. Então, nosso muito obrigado pela LD Software, pelo patrocínio da Table, por ter disponibilizado esse programa, né, de pesquisa, de jurisprudência, que vai ser muito útil para a Emerge e para a UFRJ. E a Table Topic deles dois vai ser no dia 26 de agosto. Para quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. A BPI começa na segunda-feira. O congresso está totalmente online. Quem é associado já, é só se inscrever, é gratuito. E para quem não é ainda, ou aproveita para se associar, ou vai lá, faz a sua inscrição. O custo é irrisório, gente. Vale a pena. São 4 dias de um congresso maravilhoso, feito por profissionais de alto nível. Eu fiz parte do comitê desse congresso, eu tenho certeza que você vai apreciar. E eles estão lá na Table Topic, moderada pela doutora Tânia Ock, que é diretora cultural, inclusive, da ASP, onde eu sou vice-presidente, e o tema vai ser tutela da reputação da marca e liberdade de expressão. Cabimento de indenização por danos morais. Ou seja, esse debate vai continuar e vai ficar mais quente na Table Topic da semana que vem lá no Congresso da BPI. Não deixem de se inscrever e de participar também. Queridos, muito obrigada. Porque vai ter figurinhas. Vai ter figurinha, porque eles vão estar pelo Zoom. E eles vão poder mostrar o que eles falaram aqui também em imagens. Vai ser show de bola. E a Tânia Ock modera super bem, é uma advogada também da área de PI. Vocês vão gostar bastante. Deixa eu só agradecer a LD. Como professora, como educadora, vai ser uma ferramenta muito, muito útil para os nossos alunos da FND e tenho certeza também para os pesquisadores e alunos da Emerge lá. E é isso, gente. Muito obrigada, doutor. Só quer se despedir dessa audiência maravilhosa? Quero sim, quero dizer que foi um privilégio, um prazer estar aqui com vocês. A Cone, além de uma amiga querida, que para mim é o mais importante, ela é uma professora notável e uma jurista de primeiríssima linha. Ela sempre me desafiando com
com as colocações dela, enfim, com o seu conhecimento. Ela é uma grande intelectual, sabe muito de propriedade intelectual. Ela é a pessoa a quem eu recorro quando eu tenho alguma dúvida, e eu tenho muitas sobre propriedade intelectual e sobre outros temas também. Além de tudo, é uma máquina de trabalho, uma máquina de ideias, não é? E ela veio trazer, na época que eu era diretor da Emerge, essa ideia da Maria da Penha virtual, e ela estimula os alunos, ela, enfim, ela está sempre provocando as pessoas ao redor dela a darem o melhor de si. E isso eu acho que é notável, né, para um professor. Então, eu tenho, assim, esse privilégio de ter essa convivência com a Connie, que é uma pessoa muito querida. E agradecer você também, Soraya, por esse convite maravilhoso de estar aqui, agradecer a Liga Nacional. Tá? É um privilégio. Está convidado para voltar. Vamos fazer novos eventos juntos. Eu sempre aprendo com vocês. Sempre aprendo com vocês. Eu agradeço os colegas que estão ali e que não cancelem a gente depois. E nem meus alunos que estão assistindo. Tá? Não cancela, não. Tá? Os alunos a gente Obrigada, pessoal. Se não aparecer, não ganha ponto. Né, Connie? Muito bem. Gente, muito, muito, muito obrigada. A Connie é realmente tudo isso e muito mais. Ela é inspiradora. Ela já foi lá do nosso escritório, né, muitos anos atrás, ela foi de empresa, ela deixou importantes avanços lá no escritório que eu estou há quase 20 anos, ela foi um pouco antes de eu entrar, você vê, já faz muito tempo, porque eu já estou há quase 20, ela foi antes. Mas a gente ainda, até hoje, a gente mantém muitas das coisas que ela implantou lá no escritório. Ela é realmente uma pessoa inspiradora. Eu espero poder, em breve, estar mais próxima ainda dela na parte acadêmica. E você é uma entregadora, né? Da minha idade. Não, olha, eu sou mais velha. E disse, gente, se cuidem e até a próxima live. Beijos. Beijo. Tchau, obrigada, audiência. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Tchau, tchau.